Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos fazer uma breve revisão dos conteúdos mais importantes dos capítulos 1 e 2, tá bom? Então eu vou pedir que vocês abram já a apostila de vocês na página 2, porque nós vamos ver algumas relações semânticas estabelecidas pelas conjunções, né? Então nós temos aqui a relação de adição, que é expressa pela conjunção e, nem, mas também. Então a gente tem aqui um exemplo da apostila, né? Não só comeu, como dormiu, né? Poderia ser também não só comeu, mas também dormiu. Comeu e dormiu. Então a gente tem aqui essa relação de adição. Relação de adversidade é aquela relação que marca uma oposição, um contraste entre ideias, uma quebra de expectativa. Estudou, mas não passou. Se você estudou, espera-se que você passe, né? Que você tenha a aprovação. Alternativas, né? Trazem essa alternância. Acontece uma coisa ou outra, né? Então, ou você estuda ou será reprovado, né? Então, se você estudar, você não será reprovado. E se você não estudar, você será reprovado. Então, há aí uma alternância das ideias, né? Quer você queira, quer não, irei encontrar os meus amigos assim que a pandemia acabar. Então, você querendo ou você não querendo, há aqui uma alternativa, né? Uma alternância, né? Explicação, né? Essa ideia de explicação introduzida pelas orações, né? Porque, pois, né? Então, ela deve estar chateada comigo, porque nem se deu ao trabalho de me ligar. Há aqui uma tese, né? Uma especulação, vou tirar o som aqui para vocês do computador, e uma justificativa, uma explicação para essa tese levantada por mim, para essa especulação, né? E conclusivas, né, trazem essa ideia de conclusão, né? Eu tô lendo conclusivas aqui porque aqui é como a gente chama, né, as conjunções. Então, a conjunção conclusiva é aquela que traz a ideia de conclusão. Então, portanto, né, logo, assim. Então, em sentenças do tipo penso, logo existo, né? Não fez o trabalho, portanto, a nota foi baixa, tá? Então, são as orações são as conjunções, desculpa, que introduzem as orações coordenadas e que trazem esses valores semânticos. Mais importante do que classificar orações para vocês, oração, coordenada, sindética, aditiva, é entender que relações semânticas são essas, é entender as relações semânticas de causa, de explicação, de adversidade, tá? E nós, aqui na sequência, vamos ver as relações semânticas introduzidas pelas orações subordinadas, que são de causa, como eu já disse, né? Então a gente tem aqui, né? Não foi ao trabalho porque estava doente. A gente tem a união de dois fatos. Fato 1, estava doente. Fato 2, não foi ao trabalho. E a conjunção porque está ligando esses dois fatos, né? O fato 2 é a causa, né, do fato 1. Temos também aqui, né, a relação semântica de condicionalidade, né, de condição. Então, se sua mãe não chegar, né, eu vou embora. Se chover amanhã, não irei à praia. Caso chova, ficarei em casa, né? Então, relação de condição, relação, né, aqui estabelecida pelas conjunções consecutivas, é uma relação de consequência, né? Então, bebi tanto que caí. Fiquei tanto tempo no sol que estou muito queimada, né? Relação de consequência. Estava tão escuro que não enxerguei. Relação de proporcionalidade, né? Então, quanto mais eu estudo, mais eu aprendo. Então, há aqui uma relação de proporção. Relação de conformidade, né? Segundo os especialistas, conforme a OMS, de acordo com os médicos, é preciso ficar em casa durante a pandemia, tá? Finais, gente, as orações subordinadas, né? Finais introduzem a ideia de finalidade, né? Então, estudei para que todos vissem o meu sucesso, né? Estudei a fim de obter sucesso no vestibular. Relação de finalidade. A gente tem também a relação de comparação, expressa pelas conjunções comparativas, né? Então, ela é tão bonita quanto a irmã, ela joga tanto como o pai, né? Relação de temporalidade, né? Então, quando
a pandemia acabar, eu encontrarei os meus amigos. Assim que a pandemia acabar, eu voltarei ao meu trabalho, tá? E relação de concessão, que é muito parecida com a relação de adversidade, né? Que é essa relação de contraste, de oposição, mas que é introduzida pelas conjunções embora, ainda que, apesar de, né? Então, ainda que chova, eu irei à praia. Apesar de estar chovendo, o dia hoje está lindo, tá? Então, percebam que aqui nós temos as orações coordenadas, né? Que são aquelas que estão no mesmo plano, elas são sintaticamente independentes, uma não exerce função sintática na outra, tá? Então, comi e dormi, né? Uma não exerce função sintática na outra, elas são independentes, né? Bebi tanto que caí, você tem bebi tanto, caí. Uma não exerce função sintática na outra. Agora, as orações subordinadas, uma exerce função sintática na outra, né? No caso aqui, nós vimos as orações subordinadas adverbiais. Elas indicam circunstâncias em relação à oração principal. Desculpa, gente, fui interrompida, mas vamos lá. Isso é aula na quarentena, né? Bem, então, as orações subordinadas adverbiais, elas indicam circunstâncias em relação à oração principal. Elas funcionam como adjuntos adverbiais, né? Então, elas exercem uma função sintática na oração principal. Elas indicam a circunstância de tempo, a circunstância de causa, tá? Então, é isso. Bem, continuando, vou indicar para vocês a página 5, na parte de produção textual, nós estudamos as funções da linguagem. Quando nós estudamos as funções da linguagem, eu disse para vocês que cada uma das funções focalizava um dos elementos da comunicação, né? Que pode ser emissor. O que a gente tem, né, quando a gente se comunica? Quais são os elementos da linguagem, né? A gente tem o emissor, que é aquele que profere a mensagem, o receptor, que é aquele que recebe a mensagem em si, né? O referente, né, que é tanto o contexto como aquilo de que se fala, né? O canal, né? Ou seja, qual foi o meio utilizado para transmitir e para receber essa mensagem? Foi o celular, foi o papel, né? E temos também o código. Qual foi o código utilizado? Foi a língua portuguesa? Foi a língua inglesa? Foi a língua de sinais, né? Esses elementos da comunicação são focalizados, né, pelas funções da linguagem. Então, a gente tem a função, por exemplo, emotiva. Função emotiva focaliza o emissor, né? Então, traz uma linguagem subjetiva. A função emotiva a gente encontra, por exemplo, nos diários, né? Por quê? Porque trata ali do emissor, né? Da expressão dos seus pensamentos, né? Das suas angústias, do seu dia a dia. Nós temos a função conativa, que focaliza o receptor, né? Então, é uma linguagem muito utilizada, por exemplo, nas propagandas. Por quê? Porque a propaganda é feita para você, para convencer você a usar determinado produto, a fazer determinada compra, a aderir, né, a uma ideia. Então, a função conativa tem como característica o uso aí da segunda pessoa, né? Que é para lidar com o receptor, com a pessoa com quem se fala, tá? Temos também a função referencial da linguagem, que focaliza o referente, né? Uma função informativa. E nós encontramos a função referencial nas notícias, né? Nos jornais, em que há ali uma marca de impessoalidade, de formalidade, cujo objetivo, né, a linguagem cujo objetivo é a transmissão de uma mensagem, de uma informação, tá? Temos a função poética, que focaliza a própria mensagem, né, cujo foco é na própria mensagem. E então nós temos quais são as características aí da função poética, né? Um uso expressivo da linguagem, as rimas, as metáforas, porque o foco é o quê? A própria mensagem em si, a elaboração dessa mensagem, o jogo de palavras, né? Função poética é muito comum aí nos poemas, né? Nos textos literários, tá? Como um todo. Função fática focaliza o canal, né? Então ela serve para teste de canal, né? Então quando a gente está na linha telefônica com alguém, a gente diz alô, ei, tá me ouvindo? A gente está testando esse canal. E a função metalinguística focaliza o código, é quando a gente tem o código
desvendando, explicando o próprio código, né? Então, por exemplo, a gente encontra a função metalinguística nos dicionários, né? Porque você tem a língua portuguesa sendo utilizada para explicar, né, a própria língua portuguesa, as definições, os significados das palavras que compõem a língua, tá? Então, fizemos aqui uma revisãozinha sobre as funções da linguagem. Continuando já no capítulo 2, nós estudamos os pronomes e vimos que eles são mecanismos muito produtivos de retomada dos referentes já anunciados no texto, tá? Então, por exemplo, quando nós dizemos Marcelo comprou um carro, ele, tá? Então, ele retoma Marcelo. Elimina a repetição, dá mais fluidez ao nosso texto, tá? Nós vimos que há vários tipos de pronomes, né? Então, nós vimos os pronomes pessoais do caso reto, né? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, que são, né, que funcionam como sujeito das nossas orações, aparecem conjugando os verbos, tá? E vimos também os pronomes oblíquos, que funcionam como complemento verbal. Então, ele comprou um carro, tá? Agora, ele comprou o, beleza? Ele o comprou. Então, percebam que ele, sujeito do verbo comprar. Qual é o complemento do verbo comprar? O, né? Pronome oblíquo, beleza? Então, a gente tem aqui alguns exemplos, né? Além desse que eu já dei. Então, por exemplo, da apostila vocês têm: eu fui ao shopping. Eu, sujeito. Desculpem-me pela indelicadeza, né? O me aparece aqui, um pronome oblíquo, aparece aqui complementando o sentido do verbo desculpar, tá? Além desses, nós estudamos também os pronomes de tratamento. Então, Vossa Alteza, Vossa Majestade, Vossa Excelência, tá? Estudamos os pronomes possessivos, que indicam essa relação de posse. Então, meu, minha, teu, tua, nosso, nossa, né? Estudamos os pronomes demonstrativos, que marcam a posição espacial em relação às pessoas do discurso, né? Então, este controle, porque está perto de mim, né? Perto de quem fala. Esse controle, se estiver perto da pessoa que me ouve. E aquele controle, se estiver longe da pessoa que fala e da pessoa que ouve, tá? Estudamos também os pronomes indefinidos, que trazem essa ideia aí de indefinição, né? Que não denotam algo preciso, né? Então, vimos aqui muitos, né? Alguém. Vimos também os tipos de predicado, né? Estudamos os tipos de predicado, né? Então, nós temos 3 tipos de predicado: predicado verbal, nominal e verbo nominal. Predicado nominal é aquele em que há um verbo de ligação. O que é o verbo de ligação, gente? É o verbo que não indica ação. É o verbo que serve como uma ponte, unindo o sujeito a um predicativo, ou seja, a uma característica para esse sujeito. Então, ela é feliz. Feliz é um adjetivo, uma característica para ela, que é o que? Sujeito, né? Esse é o predicado nominal. Qual é o predicado verbal? O predicado verbal é aquele que tem como núcleo um verbo, que é um verbo de ação. Ela brincou com seu cachorro. Ela brincou. Brincar é um verbo de ação, indica uma ação. Ela estudou muito ontem. Estudar é um verbo de ação. Esses verbos são o núcleo do predicado e formam predicados verbais. E o predicado verbo nominal é aquele que une o predicado nominal e o predicado verbal. É aquele que apresenta tanto um nome, né, ou seja, um adjetivo, um predicativo do sujeito como núcleo, como também um verbo de ação, né? Então, por exemplo, ela chegou triste em casa. Chegou, verbo de ação, núcleo do predicado, predicado verbal. Triste, predicativo do sujeito, uma característica para o sujeito. Então, aqui a gente tem 2 núcleos, chegou e triste, predicado, verbo nominal. Beleza? Então, a gente tem aqui, né, o predicativo do sujeito, que é essa característica que se refere ao sujeito por meio de um verbo de ligação. E temos também o predicativo do objeto. O predicativo do objeto é uma característica que se dá ao objeto do verbo, ao complemento do verbo, né? Nesses casos, a gente também tem um predicado verbo nominal, em sentenças do tipo: ela considerou a festa ótima. Ela,
sujeito. Considerou o verbo de ação, núcleo do predicado. Considerou o quê? A festa. De que maneira ela considerou a festa? Ótima. Então, ótima é uma característica para essa festa. Então, nesse caso, eu também tenho dois núcleos. Verbo considerar e ótima, que é uma característica para a festa. Essa frase, esse exemplo está aqui na página 11 para vocês. Tá bom? Vamos ver se no capítulo 2 produção textual, página 14. Tá? Então, ainda no capítulo 2, nós estudamos os conceitos de intertextualidade e interdiscursividade, que são muito importantes. Né? A interdiscursividade é um conceito mais abrangente que o da intertextualidade. Né? A intertextualidade, digamos que é uma forma explícita de interdiscursividade. Há um princípio chamado princípio do dialogismo, né? Que diz respeito ao fato de que não há nenhum discurso totalmente novo na nossa sociedade. Nós vivemos em sociedade, nós estamos o tempo inteiro defendendo posições, refutando ideias ou concordando com ideias que já nos foram passadas. Então, todo discurso tem por objetivo concordar, refutar alguma ideia pré-existente, algum outro texto pré-existente, tá? Então, esse princípio do dialogismo, né, nos mostra que os textos estão sempre em diálogo uns com os outros, tá? E a intertextualidade, né, é uma espécie de manifestação dessa interdiscursividade. Por quê? Porque a intertextualidade consiste o quê? No diálogo explícito com um outro texto. Então, por exemplo, as paródias, as citações, né, as paráfrases são exemplos de intertextualidade, que é quando você cita um outro texto, faz alusão a um outro texto ou recria, né, um outro texto. Acho que finalizamos. Deixe-me só conferir. Finalizamos. Então, espero que essa breve revisão possa ajudá-los, tá, na hora de estudar, né, de reter, para que vocês retenham um pouquinho mais desse conhecimento, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer ponto que tenha ficado ainda um pouco difícil, né, para vocês, é possível fazer a leitura aqui na apostila e vocês encontram uma explicação mais aprofundada, tá bom? Beijo e até a próxima, gente. Tchau!